Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo que ela monetizou e hoje, como prometido no meu último vídeo, eu vou falar sobre elas, essas novas instituições financeiras mais voltadas para o digital e para a inovação que cresceram muito nos últimos anos. E aqui dá pra ver que é uma saladinha de fruta, né? Vou falar do Inter e do Nubank, que são bancos mais comerciais, vou falar da XP, que é mais voltada para corretora, assessoria de investimento, e vou falar do BTG também, que é um banco de investimento. O objetivo é que vocês consigam ter uma noção bem clara do mercado financeiro de forma geral. No meu último vídeo eu falei dos bancões, né, da velha guarda, e hoje eu vou falar dos novinhos. Então fica até o final que hoje o vídeo tá bom. E aí vamos lá, começando o vídeo. Como eu falei, cada uma dessas empresas tem as suas particularidades, mas de forma geral são instituições inovadoras que cresceram muito nos últimos anos e que mudaram o mercado financeiro. Eu vou começar falando dele então, o Nubank. O Nubank é um banco muito novo, né? Ele acabou de cumprir uma década de vida, ele foi fundado em 2013, então assim, só para comparação, no meu último vídeo eu falei do Banco do Brasil, que foi literalmente o primeiro CNPJ do Brasil. Então, realmente, a gente está falando de dois grupos de empresas bem diferentes. E apesar disso, apesar de ser uma empresa mais novinha, ela cresceu muito. Atualmente, para vocês terem uma ideia, é a quarta maior instituição financeira no país. O Nubank tem 92 milhões de clientes no Brasil, e se a gente considerar também México e Colômbia, ele já atingiu a marca de 100 milhões de clientes. Então, sim, uma empresa que cresceu muito rápido e que com menos de 10 anos de vida chegou a abrir seu capital. Ela fez um IPO junto com aquela rodada de IPOs que aconteceram em 2021. Foi justamente naquela época em que os juros estavam muito baixos, o dinheiro estava muito fácil, né, tinha muita moeda em circulação, e o discurso em voga era que os fintechs iriam superar os bancões, iriam quebrar os bancões, e para vocês terem uma ideia, o Nubank na época conseguiu abrir capital, né, conseguiu se listar, sendo considerado mais valioso que o Itaú, né, com valor de mercado maior que o Itaú. Na época eu falei que isso não fazia sentido, eu fiz vídeo aqui no canal comentando, inclusive, né, o Itaú, apesar dele ser um bancão, ele é um banco extremamente tecnológico, ele é um banco extremamente inovador, é uma máquina de fazer dinheiro, é o banco mais lucrativo do Brasil. Então, assim, mesmo no padrão de um IPO, né, que costuma ter múltiplos mais puxados, o IPO do Nubank não fazia sentido. Era realmente múltiplos elevadíssimos, tanto é que de lá para cá as ações despencaram. Desde a listagem em 2021 até 2023, as ações desabaram, tiveram uma queda de 70%, com aumento de juros, aumento da aversão a risco, esses múltiplos não se sustentaram, né, o desempenho desabou. Depois a ação deu uma recuperada, mas a gente vê que quem entrou lá atrás, quem decidiu comprar a ação na listagem, se deu mal, ainda está no 0 a 0. E assim, a parte da recuperada é que a partir do final de 2022 o Nubank passou a lucrar, né, quando ele listou, ele ainda dava prejuízo, importante dizer isso. Tudo que sustentava o valuation do Nubank, dele ser o banco mais valioso da América Latina, seria baseado num crescimento absurdo. De fato, ele teve um crescimento absurdo, mas mesmo assim o lucro dele não se compara com o do Itaú. Atualmente o Nubank está com um lucro de 379 milhões de dólares. É um lucro legal? Óbvio que é. Mas não comparado com o do Itaú, que acabou de lucrar 10 bilhões de reais. Então, assim, é uma empresa que cresceu muito de fato, né? Uma curva de crescimento assombrosa aqui em números de clientes. É uma empresa que se tornou lucrativa, está dando um lucro bem legal, mas percebam que toda aquela narrativa de que as fintechs iam matar os bancões, isso não aconteceu, né? Tem bancões que estão com dificuldade? Sim, da mesma forma que tem fintechs que estão com dificuldade. A questão é, tem espaço no mercado para todo mundo se você fizer um serviço maneiro, se fizer um serviço legal, se você se inovar. Então vamos lá, alguns números legais para se ter na cabeça. Desses 100 milhões de clientes que o Nubank tem, 83% estão ativos. Importante saber disso, é uma taxa de atividade bem alta, se a gente parar para pensar. E além dessa expansão do número de clientes, a gente vê que o quê? Receita, lucro, margem, tá tudo subindo. O Nubank, a grande verdade é que ele teve uma melhora absurda na eficiência. Ele saiu de um índice de 92% em 2021 para 32% em 2024. Qual é a questão? Eles cresceram tudo isso também com uma expansão muito grande na carteira de crédito, né? Dá para ver aqui. Mas qual o problema? Você não consegue crescer nesse nível e expandir sua carteira de crédito mantendo qualidade. Você não consegue dar crédito fácil sem custo. Então, pode ser que o tiro saia pela culatra. Quando a gente olha para a inadimplência do banco, a gente vê que ela está subindo bastante desde 2021. Então, assim, esse aumento na inadimplência pode machucar. A gente viu agora o que aconteceu com o Bradesco. Como o Bradesco está sofrendo, por exemplo. Eu falei no último vídeo sobre isso. É muito fácil você chegar numa situação assim, mas é muito difícil sair dela. O Bradesco está fazendo todo um plano de reestruturação que vai demorar para acontecer. Então, assim,
toda a questão do valuation do Nubank é baseada em crescimento. Não, o Nubank ele é um banco que por muito tempo não foi rentável, passou a ser rentável agora. Mas assim, vamos ser honestos. Como que o Nubank cresceu aqui no Brasil? É porque ele tem um sistema de pontuação no cartão de crédito dele que é muito bom? É porque ele tem um sistema de recompensa? Que seja. Tem algo assim? Não, não tem. A grande questão do Nubank é que ele deu crédito fácil para muita gente que precisava de crédito em 2020. É muito difícil você crescer assim, com esse tipo de incentivo, crescendo com qualidade. A chance dessas pessoas que o Nubank deu crédito de serem mal pagadoras é muito grande. E a gente já está vendo que está machucando nos números, a gente já está vendo que a inadimplência está subindo. A questão é, será que isso está no preço da ação? Será que o mercado está colocando isso no preço do ativo? Ou eles acham que esse crescimento vai acontecer para sempre, sem vir com custo? Eu acho que vai chegar a um custo. Então, assim, é uma empresa que está crescendo muito, tem que respeitar, mas fazer gestão de carteira de crédito é algo complexo. É um risco que eu acho que essa instituição tem, de realmente impactar, machucar no resultado por mais tempo. Atualmente, desde a recuperação das ações de 2023 para cá, o Nubank é simplesmente a terceira instituição mais valiosa do Brasil, né? Ele é o segundo banco mais valioso, fica atrás somente do Itaú. E de empresas, de forma geral, ele fica atrás somente de Petrobras e Itaú. Isso faz sentido? Será que é uma precificação justa do ativo? Será que não é um múltiplo que está bizarramente puxado? Todo o valuation do Nubank é justificado em crescimento, justificado no crescimento que ele teve historicamente. Mas você não consegue manter um crescimento nesse nível por tanto tempo. Ele está com essas questões de crédito e inadimplência que podem machucar o resultado no futuro, e eu não sinto que o mercado está colocando no preço. Então fica aqui o meu comentário e as minhas considerações para quando vocês forem analisar a empresa. E aí vamos lá, falando do próximo banco, o Inter. Sempre que a gente fala do Inter, é normal fazer a comparação com o Nubank. É normal quando a gente fala de um, falar do outro e colocar na mesma caixinha. Tem propostas muito parecidas. Porém, a gente tem que entender, quando for avaliar a empresa, que apesar de todas essas similaridades, ele também tem muitas diferenças. Ele é muito menor que o Nubank, a verdade é essa. O Nubank tem 100 milhões de clientes, sendo que mais de 80% deles são ativos. O Inter tem 30 milhões, sendo que somente 55% são ativos. O Inter ainda é bem menos eficiente que o Nubank. O índice de eficiência dele é de 48%, do Nubank é de 32%. Ele está dando lucro de 200 milhões de reais. O Nubank está dando 400 milhões de dólares. Então a gente vê que o Inter e o Nubank ele tem similaridade, né? A gente consegue colocar os dois na mesma caixinha, no mesmo tópico. Exemplo é que eu estou fazendo um vídeo colocando os dois aqui porque eles conversam. Porém, quando você for analisar as empresas, é importante entender essa diferença. O Nubank é uma empresa maior, a verdade é essa, é uma empresa mais lucrativa, uma empresa mais eficiente. Significa que o Inter não tem qualidade? Não, muito pelo contrário. A gente vê que eles têm uma conta global, por exemplo, que o Nubank ainda não tem. Além disso, apesar da eficiência dele ser mais baixa, a gente vê que ela está melhorando com o tempo também. O índice de eficiência, como eu falei no último vídeo dos bancões, quanto menor, melhor. E a gente vê que nos últimos tempos, de fato, ele diminuiu bastante. Além disso, a gente vê que o Inter ele ficou mais rentável nesse período. O lucro aumentou, ele também saiu de uma situação de prejuízo para um lucro cada vez mais alto, a rentabilidade dele melhorou. Ele conseguiu fazer tudo isso expandindo carteira de crédito. Só que aí entra a mesma ressalva que eu fiz com o Nubank. É um banco que está crescendo, que fez tudo isso expandindo a carteira de crédito, mas é difícil liberar tanto crédito assim, mantendo qualidade. Então, mesma questão que na inadimplência subindo, está acontecendo com o Inter. Outra empresa que eu queria falar aqui é a XP. Ela não encaixa exatamente na mesma caixinha que o Nubank e o Inter, mas ela também foi uma instituição financeira nova, recente, que transformou o mercado financeiro de forma geral. Ela foi uma empresa que surgiu pensando no mercado de assessoria, de ajudar pequenos investidores a investir, a se expor no mercado de ações. Ela surgiu com a proposta de bater de frente com o serviço que era oferecido pelos bancões, que não era e não é um bom serviço. Porém, atualmente, nos últimos anos, a impressão que eu pessoalmente tenho é que o serviço da XP também decaiu bastante nesse sentido. Aí, falando do resultado do primeiro trimestre, eles lucraram R$1 bilhão, um aumento de 29% versus o mesmo período no ano passado. Porém, mesmo com esse aumento percentual grande, mesmo assim a ação despencou após o balanço. Resumidamente, o mercado não gostou do resultado, falaram de um fraco desempenho na gestão de patrimônio, com uma queda na captação líquida. Porém, vale comentar que as despesas estão controladas de forma geral. Então, assim, o resultado de agora aparentemente não está tão bom. Eu não gostei. Como eu falei, eu acho que o serviço da empresa piorou nos últimos anos, é a minha percepção pessoal. Mas
falando aqui também do que está controlado, caso você tenha interesse na empresa. E para terminar, eu vou falar dele. O BTG. Dos 4 que eu falei aqui, o melhor de todos, o que eu mais acredito, apesar do preço ter subido bastante, não está mais tão confortável para comprar. Né? Apesar disso, falando de companhia e instituição, de longe é o melhor. Eu já falei do BTG algumas vezes aqui no canal, né? Já puxei o saco da empresa algumas vezes. É um banco de investimento, então é bem diferente dos outros 3 que eu falei aqui. Ele tem um portfólio de serviços e de produtos bem diferentes. É mais voltado para a empresa, para mercado de capitais, tem outra proposta. Mas de longe o melhor banco e de longe um dos melhores serviços. Estão falando aqui rapidinho dos serviços prestados pelo banco, só para vocês entenderem o portfólio do BTG. Né, como eu falei, ele é um banco de investimento muito focado para o mercado de capitais, né, muito focado para empresas de forma geral. Então ele ajuda na reestruturação de dívidas, ele ajuda em processos de fusões e aquisições, né, ele participa dessas negociações, ele ajuda com a IPO. Né, se uma empresa ela vai se listar, se ela vai abrir capital, ela precisa de um consórcio. Geralmente o líder da oferta acaba sendo o próprio BTG. Quando a gente abre a receita dele, fica bem claro tudo isso que eu falei, né? Ele é um banco que ele tem muito contato com investimento, com gestão de ativos de forma geral, que dá crédito também. Além disso, ele é um banco que cresceu muito, a receita cresceu, o lucro dele cresceu, né? Um banco que vem crescendo, assim como as outras instituições que eu falei aqui no vídeo. Falando do resultado do primeiro trimestre, só para vocês terem uma ideia, ele é um banco que deu um lucro de 3 bilhões de reais, um crescimento de 28% versus o primeiro trimestre. Ele é um banco que a eficiência está melhorando bastante também. A gente consegue ver que está diminuindo, que torna um indicador melhor, como eu falei. E o mercado gosta muito dele. Tudo que eu disse aqui no vídeo refletiu nas ações. As ações subiram mais de 200% nos últimos 5 anos. Então, assim, é uma puta empresa, uma puta companhia. Eu já tinha falado deles várias vezes aqui no canal. É uma empresa que eu gosto de acompanhar. Realmente, eu acho que tem futuro, ele se desenvolve junto com o desenvolvimento das empresas, junto com o desenvolvimento do mercado também. Mas, de fato, o preço nos últimos anos ficou levemente mais amargo, mais chatinho de comprar. Então é isso, né? No vídeo eu queria falar justamente sobre essas novas instituições que mudaram o mercado financeiro. No vídeo da semana passada eu tinha falado sobre os bancões. Então, acho que eles acabam se complementando, né? A gente vê que os bancões continuaram lucrativos. Tem banco que está passando por dificuldades? Tem. Mas tem banco tipo Itaú e Banco do Brasil que o lucro não para de subir. Dessas novas instituições, tem instituições muito boas que estão crescendo muito? Sim. Mas tem outras que não estão conseguindo manter esse crescimento com uma qualidade. Né, que estão dando crédito, né, de implência também subindo e que talvez alguma hora isso exploda no resultado. Então, acho que como mensagem final aqui para o vídeo, fica essa questão da gente conseguir separar o que é um crescimento saudável do que não é. Realmente existem empresas que estão crescendo pra caceta, como o BTG, que conseguem entregar um portfólio muito bom, que você vê que está conseguindo manter uma qualidade no produto, e tem empresa que não. Tem empresa que o produto com o tempo cresceu muito e deteriorou, como na minha opinião é o caso da XP. Tem empresa que o produto nunca de fato foi um produto com uma qualidade muito absurda, era mais essa questão de dar crédito fácil, né, alimentar o espírito gastador do brasileiro. E se tornou muito popular por causa disso, como é o caso do Nubank. E aí vem o que eu falei, né, crédito fácil não é geralmente um crédito de qualidade. Então, assim, no longo prazo, essas questões importam. Você não consegue ter bons resultados no longo prazo crescendo por crescer. Entende? Você tem que conseguir fazer isso com qualidade. Eu acho que aqui no vídeo eu consegui deixar isso muito claro, né? Falar que empresas conseguiram fazer isso, que empresas não conseguiram. Que empresas cresceram com qualidade e que empresas esse crescimento tá vindo com resultados mais machucados. O vídeo foi esse. Curte o vídeo se você gostou, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.